Olá, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Mais uma vez estamos aqui para a nossa leitura da Palavra de Deus. Você é nosso convidado para inscrever-se aqui no canal e participar conosco das leituras bíblicas que fazemos diariamente. Atualmente, estamos lendo a versão Arque Almeida Revista e Corrigida. Nesta ocasião, estamos lendo a Bíblia na sequência. Hoje, estamos aqui no livro de Juízes, o capítulo é o de número 6, onde daremos sequência. No entanto, nas playlists do canal você encontrará outras versões das quais já fizemos a leitura, estão gravadas aí disponível para você também fazer a leitura da Palavra de Deus. Venha conosco, participe, eu tenho certeza que será de grande valia, uma bênção para a sua vida. Eu quero orar com você antes de iniciarmos esta leitura. Querido Senhor, muito obrigado por todas as coisas. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu favor, pela tua graça, tua bondade. Que o teu amor, Senhor, seja sem igual em nossas vidas. Que o teu nome seja especialmente gravado, fixado em nossos corações através da tua palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Juízes capítulo 6 diz: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, e prevaleceram a mão dos midianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações, porque sucedia que, semendo Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra ele subiam. Punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem em Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumento, porque subiam como seus gados e tendas, vindo como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, como eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti, e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha e carne, e pôs numa açafate e o caldo, e pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, e põe sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, e estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Ah, Senhor Jeová,
eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar. Ele o chamou O Senhor é Paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesrita. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi do seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é do seu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edificando ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe disse. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo sacrifício. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinharam e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou-se o altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os Abiesrita se juntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, e também convocou após ele também enviou mensageiros a Aser, a Zebulon, a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se há de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e a secura em toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo do orvalho, e do velo exprimiu uma taça cheia de água. Então disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova como o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Juízes capítulo 7. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que se não lhe glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faze-se descer às águas, e ali tos provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá, porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que abaixar e ajoelhar a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens.
e todo o resto do povo que abaixou os joelhos para beber a água. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e porei os midianitas na sua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou da sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve e reteve e estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na sua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o seu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura, então ao extremo dos sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, e eis que estavam contando um homem e o seu companheiro, um soldado dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos midianitas, chegava até a tenda de as feria, caíram, as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto a outra coisa senão a espada de Gideão, pelo filho de Joás, virão os israelitas. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas na vossa mão. Então repartiu os 300 homens em três esquadrões, e deu-lhes cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós, tocando eu a todos os que comigo estiverem buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegando, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto a guarda, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros que tinham as suas mãos esquerdas, as tochas acesas nas suas mãos direitas, as buzinas que tocavam, e exclamaram: a espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiam, tocando, pois, os 300 a buzina, e o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o seu exército, para Zerera e Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabete. Então os homens de Israel, de Naftali e de Asser, de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros às montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Betibará, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Beti-Bará e Jordão, e prenderam, pois, os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Juízes capítulo 8. Então os homens de Efraim lhes disseram: que é isto que nos fizestes, que não nos chamaste, quando fostes pelejar contra os midianitas, e contenderam com ele fortemente? Porém ele lhe disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vítima de Abiezer? Deus os deu na vossa mão, os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens,
que com ele estava, já cansados, mas ainda perseguindo, disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos alguns pedaços de pão. E o povo que segue a minha pisada, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeeb e Salmuna, dos reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da sua mão, Zeeb e Salmuna, na tua mão, para que te demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão Zeeb e Salmuna, trilharei a vossa carne como espinho do deserto e com abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira aos homens de Penuel. Lhe responderam como os homens de Sucote que lhe havia respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. E estavam, pois, Zeba e Salmuna em Acor e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens. Todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que ficaram 120.000 homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou os presos, ambos dos reis dos midianitas, Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes de nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote. Ele fez perguntas, a qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitarás em rosto, dizendo: Estás já a palma de sua mão, as de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão nos teus homens já cansados. E tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos com ele, e ensinou os homens de Sucote, e derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? Disseram: Qual tu, pois tais eram eles, cada um da sua aparência, como filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se tivesses deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te e mata-o. Porém, o jovem não arrancou a sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram a Zeba e a Salmuna: Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual o homem, tal qual a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no seu pescoço e os seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominarás, o Senhor sobre vós dominará. E disse mais Gideão: Uma petição vos farei: Dai-me cada um de vós um pendente do seu despojo, porque tinha pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram-lhes: De boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo, e foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.700 siclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pôs-se na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os medianitas entre os filhos de Israel, e nunca mais levantaram sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão, e foi-se Jerubbaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que
procederam dele, porque tinha muitas mulheres, e a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe o nome de Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro do seu pai Joás, em Ofra dos Abiezrita. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins e puseram Baal Berite por Deus. E os filhos de Israel não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrou da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubbaal, a saber, Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Juízes capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém aos irmãos da sua mãe, e falou-lhe com toda a geração da casa do pai da sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos dos anciãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um sobre vós domine? Lembrai-vos que também de que eu sou osso da vossa carne. Então os irmãos da sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os anciãos de Siquém todas aquelas palavras. O coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com ela alugou a Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai em Ofra e matou seus irmãos, filhos de Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os anciãos de Siquém e de Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo-o a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhe: Ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores e a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria lutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra Deus e os homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedeste fazendo-se rei a Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubbaal e para com a sua casa, e com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e a desprezou a vida e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e mataste os seus filhos, 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. E se em verdade e sinceridade usaste com Jerubbaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo do cidadão de Siquém e Bet-Milo e consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubbaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque e seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que eles corroboraram as mãos para matar os seus irmãos, e os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhes armasse emboscada.
contra os cumes dos montes e todo aquele que passasse pelo caminho junto a eles, e assaltavam, e contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho deEbe, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém, e os cidadãos de Siquém se fiaram nele, e saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa do seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed, quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o servamos? Não é porventura filho de Jerubaal? Não é Zebul o seu mordomo? Servi antes os homens de Amor? Pai de Siquém, pois, por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque, e a Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, maioral da cidade, estas palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificaram esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscada no campo. Levanta-te pela manhã, ao sair o sol, dá de golpe sobre a cidade, e eis que saindo ele e o seu povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque e o povo que com ele havia, de noite, e puseram emboscada contra Siquém, em 4 bandos, e Gaal, filho de Eber, saiu e pôs a entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: a sombra dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar-lhes: eis que desce gente do meio da terra. De uma tropa vem no caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca, da qual dizia: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, a peleja contra ele. E saiu Gaal à vista do cidadão de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expeliu a Gaal e os seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu que no dia seguinte que o povo saiu do campo, e disseram a Abimeleque, então tomou o povo e o repartiu em 3 bandas, e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo saiu da cidade, e levantou-se contra ela e os feriu, porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso, e pararam a entrada da porta da cidade, e as outras tropas deram improviso contra todos quanto estavam no campo, e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo que aquele dia, e tomou naquela cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e semeou-a de sal. E o que, ouvindo, todos os anciãos, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza, em casa do deus de Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os anciãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque no monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tomou na sua mão machados, e cortou um ramo de árvores, das árvores, e levantou e pô-la em seu ombro, e disse ao povo com que com ele havia: o que me viste fazer, apressai-vos e fazei assim como eu. Assim, pois, todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram Abimeleque, e puseram junto às fortalezas, e queimaram a fogo a fortaleza com eles, e a maneira que todos os moradores de Siquém morreram, os 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi-se a Tebes, e sitiou, e a tomou, havendo, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, e todos os cidadãos e as da cidade
se acolheram a ela e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço e que levantasse as suas armas. Ele disse que levasse as suas armas. Ele disse: desembanha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço atravessou ele e morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém se tornou sobre a cabeça deles. A maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, veio sobre eles. Juízes capítulo 10. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel. Tolá, filho de Pua, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitavam em Samir, na montanha de Efraim, que julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos, e tinha este 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentas, e tinha 30 cidades que chamava Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair, foi sepultado em Cabom. Então se tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a Baalim, a Astarote, e aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o na mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade, até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos os Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon e dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas, dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não os livrei, então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ainda andai e clamai aos deuses que escolhestes para vos livrarem neles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, fazemos-nos conforme tudo quanto te parece bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre deste mal. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram no campo de Gileade, e também os de Israel, e se congregaram e se puseram no campo de Mispa. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Juízes capítulo 11. Então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos da mulher já grande, repeliram a Gileade e disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e os homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel, e aconteceu que, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Porque, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté:
Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me tomardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça, disseram os anciãos de Gileade a Jefté. O Senhor será por testemunha entre nós, assim os faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo, e pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim pelejar contra minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: Portanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-me, pois, agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixe passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhes deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. Assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. E veio da nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon, porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é o limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: Israel, deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o seu lugar. Porém, Seom não se fiou em Israel para este passar nos limites. Antes, Seom ajuntou com seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu Seom todo o seu povo na mão de Israel. E feriram, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Armon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os que os possuirias tu. Não possuirias tu aquele que queremos, teu Deus, desapossamos de diante de ti. Assim possuiremos por nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de ti. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma coisa contra ele, enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, em Aroer, nas vilas e em todas as cidades e que estão ao longo de Arnon, porque não recuperaste naquele tempo, tampouco pequei contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel, entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras de Jefté que lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade a Manassés, que passou até Mispa de Gileade, e em Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté, filho, fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres aos filhos de Amon a minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me saíram enquanto voltando dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon e a combater contra eles. O Senhor os deu na sua mão e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar em Aminite, 20 cidades, até Abel Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, e eis que sua filha saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única que tinha, não tinha outro filho, nem filha. Aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam.
porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai, abriste a tua boca ao Senhor, fazia de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, aos filhos de Amon. E disse mais ao seu pai: Faze-me isto, deixa-me por 2 meses, que vá e desça pelos montes e chores a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse: Vai, e deixou ir por 2 meses. Então foi-se ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o gileadita, por 4 dias por ano. Juízes capítulo 12. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo, que queimaremos a fogo a tua casa contigo? E Jefté lhes disse: Eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que me não livraste da minha alma, da e vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Arnon. E o Senhor nos entregou nas minhas mãos. Porque, pois, subiste vós hoje contra mim para combater contra mim? E ajuntou-se Jefté e todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: Fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos eframitas e os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: Passarei o Jordão, e os homens de Gileade lhes diziam: És tu eframita? E dizendo eles: Não, então diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém, eles diziam: Sibolete, porque não podiam pronunciar. Assim fala bem. Então, não podiam pronunciar a fala bem. Assim pegavam dele e o degolavam nas vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou Israel 6 anos. E Jefté, gileadita, faleceu e foi sepultado na cidade de Gileade. Depois dele julgou Israel Ibsam de Belém, e tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhos trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibsam e foi sepultado em Belém. Depois dele julgou Israel Elon, Zebulonita, e julgou Israel 10 anos. E faleceu Elon, Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou Israel Abdom, filho de Ileal, o Piratonita, e tinha este 40 filhos e 30 filhas, e filhos cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Giel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Juízes capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem na terra de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, bebida forte, nem comas comida imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem me disse seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine como devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus, ouvindo a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher
E ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. E apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou ao seu marido e disse: Eis que aquele homem veio a mim e no outro dia apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E o anjo do Senhor disse a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procedes da vide, não comerás, nem do vinho, nem bebida forte. Beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te guarde, detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse: Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto e o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumpra a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito, uma oferta de manjares, e ofereceu sobre a penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo-o Manoá e a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor, e disse à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher disse: Se o Senhor quiser matar, não, se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mandaria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. E desceu Sansão de Timna, vendo Timna, uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe, e disse: Viu uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai disse à sua mãe: Seu pai e sua mãe lhes disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos seus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás e tome a mulher dos filisteus, daqueles circuncisos. E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de Leão, bradando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possessantemente, que fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na mão. Porém nem o seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou à mulher, e agradou aos olhos de Sansão. Depois de alguns dias voltou ele para tomar e apertando-se do caminho para ver o campo do. Repito o versículo 8. Depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto. Eis que no corpo do leão havia um enxames de abelha com mel, e vendo-o, a tomou nas mãos e foi-se andando, comendo dele. Foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele. E comeram, porém não lhes deu a beber, e não tomaram mel do corpo do leão. Descendo, pois, o seu pai e aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como visse, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. E disse-lhe, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas me declaraste e descobrir, vos darei 30 lençóis, 30 mudas de vestes. E se mo não disserdes, declarar-vos que dareis a mim 30 lençóis, 30 mudas de vestes. E eles lhes disseram: Dai-nos do seu enigma, e
dar o seu enigma a adivinhar, para que ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida da doçura, e a doçura saiu do forte. Em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que, no 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a seu pai, e que chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso. Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois destes ouvido aos filhos do seu povo o enigma e adivinhar, e ainda não me declaraste a mim. E ele lhes disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe declarei, e tu declarei a ti. E chorou diante dele 7 dias, como que celebravam as bodas, e sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, portanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo, e disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor te tão somente, tão possessantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas e os matou, 30 homens, e tomou as suas vestes, as suas mudas, e as vestes que declararam. E o enigma, porém, acendeu a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi para o seu companheiro, foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Juízes, capítulo 15. E aconteceu que depois de alguns dias, na saga do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito, e disse: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar. Porém disse seu pai: certo dizia que de todo a aborrecia, de sorte que dei ao seu companheiro. Porém não é sua irmã mais nova, tão formosa do que mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão, tomou 300 raposas, e tomando o tição, as virou a cauda, e lhes pôs sobre o tição no meio das duas caudas. E chegou fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus. Assim abrasou os molhos e a saga, e o trigo e os vinhos com os olivais. Então disseram os filisteus: quem fez isso? Disseram: Sansão, genro do Timnita, porque ele tomou a sua mulher e deu ao companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e seu pai. Então lhes disse Sansão: assim o haveis de fazer, pois, havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam por lei. E disseram os homens de Judá: por que se subsistir contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhes fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Ecrã, e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhes: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me vós mesmo que não mo cometereis. E eles lhes falaram, dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com suas cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E vindo ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apressou dele. As cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão
2 montões, com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramate-Lei. E, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo, tu deste Tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna e que estava na lei, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou a reviver, que chamou o nome daquele lugar a fonte do que clama, o qual está em lei e até o dia de hoje, e julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Senhor, obrigado por esta oportunidade. Que o seu nome seja glorificado e engrandecido. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que diariamente estão aqui para juntos aprendermos mais de ti. Fica conosco. Amém. Deus te abençoe.